telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio FM Assembleia, internautas que acompanham os principais fatos do poder legislativo pelas nossas mídias digitais, assessores, taquígrafos, técnicos, caras e caros parlamentares, bom dia. A defesa da mulher, o protagonismo feminino, a proteção às crianças e assistência social são pautas que alicerçam nosso mandato dia após dia. E hoje, mais do que nunca, seguimos na missão de valorizar a voz feminina em nome dos anseios do povo cearense. Hoje, no entanto, quero registrar algo que vem nos incomodando. Há anos, o prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena, o meu pai, deputado Osmar, vem sofrendo de uma implacável perseguição política, com uma série de histórias distorcidas e factoides plantados pela oposição política local, que com falsas narrativas tem tentado desestabilizar a gestão municipal e afastar o prefeito sobre argumentos que ele estaria senil. Nobres colegas, eu que já defendi aqui nesta tribuna casos de violência contra a mulher, eu que já defendi aqui crianças autistas, há exatos 9 dias para o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Deputada Idosa. Juliana, quanto possível a parte, Júlio César, só para entrar na fila aí. Tá certo. Preciso falar do etarismo, que é o preconceito contra pessoas por causa da idade. E esse tipo de comportamento afeta a saúde mental e, claro, repercute na saúde física. Não é somente falta de respeito. É mais que isso, é falta de humanidade a quem tanto se dedica à vida pública. E semanalmente, o modus operandi da oposição é sempre o mesmo. Plantam a notícia na terça ou na quarta-feira e reproduzem na tribuna da Câmara Municipal na quinta-feira. E muitas vezes, com a simples intenção de gerar notícia, protocolam na denúncia no Ministério Público. Alguns desses factoides, aproveitando-se da seríssima imagem e credibilidade dos promotores, ficarem durante toda a semana instigando a população e aterrorizando os gestores numa ação totalmente orquestrada para que torne qualquer narrativa verdadeira. Trata-se de um esquema criado para afastar o prefeito. Para nós, um verdadeiro golpe contra o povo de Limoeiro do Norte. O interessante é que muitos dos golpistas já identificado, perderam todas as últimas eleições. Alguns até ocupam cargos. Caros colegas parlamentares, para os senhores terem ideia, o prefeito José Maria Lucena foi eleito em 2016 com mais de 71% dos votos válidos. E em 2020, Zé Maria foi reeleito com mais de 18 mil votos. Foram tantos votos que para o povo de Limoeiro, que a soma de todos os oponentes não chegou nem perto da votação do prefeito eleito. E toda a sociedade limoeirense sempre acreditou no doutor Zé Maria. Tanto que deu a ele o voto, mesmo sabendo e consciente de que o mesmo era idoso e diabético. Tamanha a sua credibilidade e compromisso com o município. Deputada, quando possível uma parte, deputado de Assis Diniz. Pois não, deputado. Hoje vivemos um momento difícil, turvo, diante das inverdades ao longo do tempo, ditas ao longo do tempo. Tentam enfraquecer meu pai, o nosso grupo político, mentiras que a gente escutava e não dava importância, mas elas chegaram longe demais. Para os senhores terem ideia, no começo do ano, essa mesma oposição política plantou a informação de que meu pai havia falecido, inclusive fazendo santinhos, anunciando a morte do meu pai. E se isso não for criminoso, o que mais seria, então? A mais recente tentativa de manobra é uma fake news. Descaradamente compartilharam um vídeo editado de um depoimento do prefeito ao Ministério Público. Meu pai passa por sessões de hemodiálise e, diante disso, toma medicações continuamente. Agora, imagine a pessoa ficar por 4 horas no aparelho de hemodiálise e ainda ter que atestar se está ausente ou não na cidade que é prefeito. E se fosse com algum dos senhores? Pois é.
A verdade é que o prefeito poderia ter solicitado o adiamento da referida audiência. Poderia, inclusive, nem ter ido à sessão. Mas, mesmo assim, em respeito ao convite do Ministério Público e aos senhores promotores de justiça, participou conscientemente da audiência. Deputada, o meu pai, quando possível, uma parte. Tá certo, deputada. O meu pai, José Maria Lucena, está vivendo há anos com preconceito de idade. Quantos idosos no Ceará passam calados pela mesma agonia? Você que tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, sabe exatamente do que eu estou falando. E em 2021, curiosamente, essas mesmas pessoas que querem o afastamento do prefeito também denunciaram por supostamente ele não ir à prefeitura. E em plena pandemia. Só que naquela época, o plano era outro. Era tão maquiavélico quanto. A ideia naquela época era pressionar o prefeito para que ele saísse de casa e contraísse Covid. Para que o pior lhe ocorresse. Igualmente como agora, fizeram denúncias ao Ministério Público que foram devidamente arquivadas. Pois bem, naquela época, o meu pai contraiu Covid. Mas, graças a Deus, foi curado sem maiores complicações. E ainda por cima, elegeu sua filha, deputada estadual, com quase 17 mil votos, somente em Limoeiro do Norte. É exatamente isso que a oposição não suporta. E aqui estou. No trabalho sério e comprometido não só com Limoeiro, com todo o Vale do Jaguaribe e o nosso Ceará. E reitero, o fato do prefeito ser diabético e precisar de acompanhamento médico não o inabilita para exercer a republicana e democrática função de prefeito que o povo de Limoeiro do Norte o outorgou. Deputada Juliana, quando é possível, Sérgio Aguiar. Pois não, deputado. Doutor Zé Maria está no exercício do seu segundo mandato. E sua trajetória vitoriosa na política tem colocado a princesa do Vale em locais de destaques no Ceará. Limoeiro, durante a sua gestão, evoluiu em todas as áreas. Na saúde, por exemplo, Limoeiro alcançou o primeiro lugar nacional no Previne Brasil, entre as cidades do mesmo porte. Na economia, cresceu cerca de 30% nos últimos 6 anos, deixando a cidade com um dos 13 melhores PIBs per capita do estado. E eu aprendi com meu pai, viu, deputado Julinho, a respeitar a justiça, o Ministério Público e as instituições de controle. Cresci vendo um homem justo em seus julgamentos. O doutor Zé Maria foi um homem que honrou a toga enquanto juiz e desembargador. José Maria Lucena me inspirou, me motiva diariamente no direito e na vida pública. Um líder que tem muita responsabilidade com o nosso povo, enquanto prefeito. Aprendi com meu pai a respeitar as pessoas e entender o valor da política. E por aqui estou. Estou pela verdade e nessa luta eu seguirei. Era só, senhor presidente. Obrigada. Juliana, só algumas pessoas pediram a parte a Vossa Excelência. Deputado O primeiro Júlio. que pediu foi o deputado Júlio César. Sim. Pois não, deputado. Deputada Juliana, é lamentável o modus operandi de algumas pessoas que, quando não conseguem a vontade popular, ganhar nas urnas os votos, eles querem desgastar a imagem pública na deslealdade. Eles procuram, da pior maneira possível, tomar vantagem, desgastando as pessoas, levando para o lado pessoal, sem respeitar a família, sem respeitar a idade e nem a história política. O prefeito Zé Maria Lucena tem toda uma carreira na área jurídica e depois que ele saiu, deixou toda uma história, uns amigos, um legado. Ele foi se dedicar ao seu município e se dedicar à vida pública, para poder ajudar o seu povo. Depois de formar a sua família, formar suas filhas, seus filhos. E
agora nós estamos vendo a pior maneira de fazer política da oposição daquele município. É lamentável. É lamentável porque a gente sabe, pelo resultado das urnas, que é a pesquisa mais justa e fidedigna de qualquer instituto que possa ser feito, as urnas são as pesquisas mais justas. Da eleição para prefeito, como Vossa Excelência colocou aqui muito bem, da eleição para deputado, que Vossa Excelência tirou quase a mesma votação que ele tirou para prefeito, Vossa Excelência tirou 17 mil votos, foi legitimamente eleita com 45 mil votos pelo Partido dos Trabalhadores, no qual eu tenho muito orgulho de ser correligionário de Vossa Excelência, está fazendo aqui um belo papel. Agora, nós não podemos aceitar esse tipo de violência política, porque uma pessoa que é idosa, que foi eleita com a população escolhendo, mas em respeito à sua história, à sua competência como gestor, nós temos aqui políticos experientes, prefeitos, inclusive meu adversário, meu município de Maracanaú, o prefeito Roberto Pessoa, no qual eu milito na oposição, e já fui candidato a prefeito contra ele, não concordando com o tipo de gestão, mas o respeito, e não utilizo esse tipo de política baixa, porque eu acho que nós temos que separar as coisas. Então, nós temos políticos experientes, temos políticos jovens. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa nós tínhamos, até pouco tempo, na legislatura passada, o Duquinha, Manuel Duca da Silveira Neto. Nessa legislatura nós temos o deputado de Assis. Então, nós temos que respeitar a faixa etária do jovem ao idoso. Então, nós gostaríamos de repudiar qualquer tipo de violência política que possa ser utilizada e me solidar com Vossa Excelência, com a família de Vossa Excelência e nos unir contra qualquer tipo de situação de violência etária, no caso que está ocorrendo, não só com a classe política baixa do município de Limoeiro do Norte, mas também pedir atenção também às autoridades do Ministério Público que possam olhar com carinho e atenção e acabar logo com isso, porque nós temos que respeitar a vontade do povo de Limoeiro que escolheu o prefeito Zé Maria Lucena para governar todos os 4 anos da legislatura. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Deputado de Assis. Vou puxar para mim, deputada, logo que ele não está tão concentrado, vou puxar para mim. Deputado. Eu conheço a senhora há pouco tempo aqui no Parlamento Estadual, Sua Excelência. Mas, desde muito cedo, eu ouvia meu pai, Francisco Aguiar, ex-presidente desta casa, ex-deputado estadual, ex-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, ex-governador, falar com referência especial ao desembargador Zé Maria Lucena. E eu sei que ele, mesmo com o sacrifício que até a idade pode estar lhe causando, mas é por amor à sua terra, por amor à sua gente, que ele governa aquele município. Então, quero adotar uma postura aqui de mostrar o trabalho que ele fez ao longo de toda a sua vida, tanto na magistratura como um abnegado, apaixonado pelo seu Limoeiro do Norte. Certamente ele hoje está realizado, ele está mostrando, e lhe digo até, não conheço de próximo como está a vida dele, mas lhe digo, tenho a convicção que todas quantas forem as forças que ele puder fazer pulsar dentro do seu coração, é para fazer o bem pelo povo de Limoeiro. E é inadmissível trazerem uma acusação tão leviana como essa, de que ele não tem mais essa capacidade de gerir o município. Isso pode até ser considerado um preconceito contra os mais idosos, um preconceito com aqueles que já têm uma experiência mais larga de vida do que todos nós. Receba aqui o meu abraço. Obrigado, deputado. Deputado de Assis. Deputada, muito bom dia. A vossa indignação é a nossa indignação. Por 2 razões. Primeiro, nós falamos de um homem público, que tem um legado de trabalho, que tem a pauta da honestidade, coisa rara, coisa raríssima dentro
daquela dinâmica do que é a vida que nós conhecemos, principalmente nas relações que não são nada republicanas desse país. A vida da sua família é uma vida que vem com a trajetória da sua mãe, que foi prefeita, que vem com a sua irmã, que é vereadora, seu pai, que é prefeito, e Vossa Excelência, que brilha ao chegar nessa casa trazendo toda a competência e todo o compromisso. Mas nós estamos aqui para falar do que são as fake news. Recentemente, nós assistimos os casos mais escabrosos. Em São Paulo, criaram uma informação mentirosa, uma fake news, e levaram uma pessoa à morte por espancamento. Esse fato, ele foi a vias de fato, mas pode ser aniquilado moralmente e eticamente, como estão tentando fazer com Zé Maria Lucena. Chegar na terceira idade, chegar com todo o equilíbrio, é algo que a gente tem que enaltecer. Afinal de contas, toda forma de preconceito tem que ser combatida. Entendeu, deputado Júlio César? A terceira idade é a idade que a gente busca ter a saúde mental, o equilíbrio físico, a consciência e a responsabilidade ética. Por isso, nossa solidariedade, o entendimento que se tem hoje é que nós precisamos ter uma construção de história, de vida e preservá-la, porque se nós não formos capazes de defender aqueles que têm todo o legado, quem o fará? Por isso, a nossa mais ampla e restrita solidariedade a Vossa Excelência e ao querido amigo prefeito Zé Maria Lucena. Obrigado, deputada. Obrigado, deputado. Deputada Gabriela. Bom dia, deputada Juliana. Eu gostaria de começar as minhas palavras me solidarizando com o seu pai, doutor José Maria, com você e com toda a sua família. A gente vê aqui um caso de preconceito e desrespeito à pessoa idosa, à mulher, ao político, ao líder. Eu gostaria de aproveitar o momento e dizer a importância dessa casa, de todos os deputados aqui presentes se pronunciarem sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é um caso de etarismo. E essa casa precisa dar o exemplo de proteção aos direitos fundamentais da pessoa idosa. Ao envelhecer, a gente costuma alcançar a tão sonhada maturidade e a capacidade de tomar boas decisões. E é exatamente por isso que não é incomum a gente ter líderes idosos, como presidentes, desembargadores, deputados, ocupando várias posições de destaque. E aí a gente vê essas pessoas que têm, muitas vezes, uma história ilibada, uma história de luta, uma história de dedicação, serem claramente desrespeitadas por conta da sua idade. Isso a gente não pode aceitar. Eu quero que você, Juliana, e que todos que estão aqui presentes, contem comigo na defesa do direito das pessoas idosas e que eu seja destemida como você, Juliana. Uma mulher que falou, teve a sua família, que é onde mais toca o coração da gente, teve a sua família desrespeitada, se pronunciou aqui com muita garra. Conte comigo nessa luta da defesa da pessoa idosa. Muito obrigada, deputada. Obrigada a todos.